Acho que é um tremendo projeto, foi das coisas mais incríveis e interessantes das quais eu participei, e tem muito da visão do Paulo Mendes da Rocha, que é, sem dúvida nenhuma, um grande arquiteto da nossa história, portanto aquilo é parte importante da nossa história. E de algum modo a gente acho que tem que registrar essa reflexão, essa realização, mas talvez não na forma do próprio edifício permanecendo lá, ou pelo menos não para esse uso e não exatamente como foi pensado, como está. O terminal do Parque Dom Pedro é um terminal de ônibus com seus apoios usuais, na época ainda antes do bilhete único, bilhete eletrônico, então era uma área fechada, catracas, bilheteria, hoje isso já está mudado, né, transformado, sanitários, áreas operacionais, etc, etc, e talvez uma pequena particularidade era a ideia de uma espécie de calçada que dá para a 25 de março, né, para o centro histórico, não para o Parque Dom Pedro. Havia lá a previsão de um conjunto de lojinhas foram construídas, não era nenhuma loja propriamente, bancas, como banca quase de rua, que nunca funcionou. Outro dia mesmo eu dei uma olhada, está tudo fechado com as portas de enrolar. Para quem se perguntar o que era isso, essa era a ideia. Talvez ainda, na época, era o maior terminal de ônibus da cidade de São Paulo, portanto do Brasil, da América Latina, talvez do mundo. E talvez a principal informação para quem vai pensar o futuro do Parque Dom Pedro é que naquela época já havia a previsão de que esse terminal, com essa grande dimensão, essa grande capacidade nessa configuração, deveria durar mais ou menos 10 anos, portanto até 2006, contando, né, que a rede intermodal de São Paulo seria bastante ampliada, como de fato tem sido ampliada, mas não na velocidade que se imaginava naquele momento, e portanto seria desmontado, redimensionado, refeito. E todos nós, arquitetos, sempre consideramos, tenho certeza, como o Paulo considerava, que o melhor futuro para aquela área é voltar a ser um parque público para as pessoas e não para os ônibus, né? E, infelizmente, até hoje o terminal não foi desmontado e ele não foi pensado para se perpetuar, né? Se tornar perene. Então, são estruturas de aço, pilares e fundações de concreto e depois estruturas de maior importância, né? A primeira estrutura em aço e depois complementos em fibra de vidro, tanto para as coberturas como para as vedações das partes fechadas, inclusive junto dos pilares, o que a gente chamava de camisa, umas peças de fibra de vidro que protegiam as descidas de água pluvial, que servem de suporte para a comunicação visual e para a iluminação. Soluções super bonitas e que foram pensadas para serem montadas e desmontadas. E talvez a melhor e mais coerente decisão em relação ao que está lá é pensar na sua reutilização em outros lugares e com outros programas. Então, além da técnica construtiva, tem um aspecto que acho que é muito particular da visão do Paulo, né, de arquitetura e cidade, que é fazer um projeto em que o conhecimento, antes de qualquer outra coisa, seja valorizado. É uma estética, que também é uma ética, que dirige o projeto. Nós temos que fazer um conjunto de pistas perfeitamente horizontais para que os ônibus possam andar com a maior tranquilidade, como um avião no aeroporto tem que conseguir andar com a maior facilidade, assim como também importa, ou talvez mais importe, dar conforto para o usuário. Então, se tiver que sacrificar um pouquinho, obrigar o ônibus a circular um pouquinho mais, até porque ele já está circulando num plano perfeito, melhor fazer plataformas amplas, onde a pessoa não se sinta em risco, né? Nós, quando fizemos o projeto, tivemos como, digamos, principal problema de relacionamento com a vizinhança organizar primeiro os fluxos dos ônibus, por onde entram, por onde saem. Não é simples, porque são muitos ônibus e que vêm de diferentes partes, então o terminal tem 4 acessos, 2 entradas e 2 saídas, e com isso a gente conseguia evitar o impacto muito grande da circulação dos ônibus fora do terminal, porque dentro do terminal eles já se arrumavam para sair no acesso adequado, né, na direção devida, em termos de relação com a cidade. Mas também disciplinar o acesso dos usuários, né, dos pedestres,
tem um trânsito bastante intenso lá, um tanto perigoso, então havia, associada àquela ideia do plano perfeito, uma elevação do piso do terminal, né, da plataforma do terminal, da grande plataforma, não da plataforma propriamente, mas da grande obra, que é uma grande plataforma de terra, onde instalou-se o terminal, que ficou mais alto do que a rua, de tal modo que inclusive as pessoas não conseguem com tanta facilidade entrar em qualquer lugar, porque tem esse desnível, né? Curiosamente, junto da Avenida do Estado e do Rio era um pouquinho mais alto do que junto dessa primeira avenida, não sei bem porquê. E aí quando se regularizou, todo mundo pode ir lá e notar que perto da Avenida do Estado o terminal está em nível e junto dessa avenida do contorno ela está um metro mais alto. Então, no fundo, um terminal está muito determinado pela circulação de pessoas e veículos. Ainda em termos de relação com a cidade, mas também em termos operacionais, de racionalização da operação do terminal e da rede intermodal de transportes, é preciso considerar que o terminal está ligado a outros modais. E ele ficou nesse lugar porque já havia lá um terminal que ele substituiu e ampliou na época, e que é um lugar que está muito mais ligado com a estação da Sé, que é muito boa, porque ela é a principal estação de duas linhas que são as mais importantes até agora, a linha 1 e a 3, e portanto oferece acessibilidade a quase toda a cidade. Embora dentro do parque exista uma outra estação com a qual seria possível estabelecer uma relação direta, como inclusive propôs um estudo que todos conhecemos, né, coordenado pela professora Regina Meyer, que é a estação Pedro II, e que é uma estação um tanto ociosa. Então acho que nesse futuro parque é possível talvez rever a posição do futuro terminal, que deva substituir o antigo terminal Parque Dom Pedro.